estou aqui com o Weber, da Leroy, para falar sobre avaliação de resultados. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Weber, como é que vocês avaliam os resultados das ações educacionais? Bom, a avaliação de resultado das ações educacionais é um grande desafio. É um desafio, eu sempre brinco com o meu colega diretor financeiro que o dia que eu conseguir avaliar o ROI de todos os programas de treinamento, eu vou estar pronto para entrar no lugar dele. Eu fico fazendo essa brincadeira com ele, mas o que nós fazemos, né? A gente se aporta muito dos conceitos clássicos que todo mundo conhece, né? Aquela história do Kirkpatrick, né? Dos 4 níveis de avaliação, e lá do Jack Phillips, né? o nível 5, que seria o ROI. Então, a grosso modo, 100% dos nossos programas de formação fazem o nível 1 e o nível 2. Então tem a boa e velha avaliação de reação, que bom, no fundo não serve muito para muita coisa. Tem o nível 2, que é a avaliação de retenção de conhecimento. Então aquela prova pré e pós, para a gente ter uma noção da evolução a curtíssimo prazo do nível de conhecimento. Esses 2 níveis, 100% dos programas têm. Depois, metade dos programas, nós temos o nível 3 e o nível 4. Em que sentido? O nível 3 é a mudança de comportamento, que a gente gosta aqui de chamar de mudança de comportamento. E a gente faz isso de que forma? Sempre nesses programas existe uma avaliação no final, que é uma avaliação associada a um plano de ação. Então, o colaborador ele é estimulado a escrever ações concretas que ele vai ter que colocar em prática no dia a dia, sobre 2 aspectos. Primeiro aspecto, quais os comportamentos que ele vai mudar? E segundo aspecto, nível 4, quais as ações e resultados que ele vai conquistar com essa mudança de comportamento? Então, ele é estimulado, no final desse programa, a escrever isso. Então, de repente, ele vai colocar lá, olha, eu gostaria de mudar o meu comportamento de proatividade. Eu sou muito reativo para atender o cliente, hoje eu aprendi no programa que eu preciso ser mais proativo. Então eu tenho que sair da reatividade e ir para a proatividade. Isso é um comportamento. E depois no plano de ação, ele pode colocar, olha, eu quero atender 5 clientes a mais. Eu quero vender 10% a mais para cada cliente. Eu quero vender um produto mais caro para cada cliente. Essa instrumentalização de plano de ação que estimula ele a mudar o comportamento e mudar a ação, é uma maneira que ele sai do programa com um compromisso e que o líder dele pode e deve, e depois ele é estimulado a fazer isso, a acompanhar a realização, a execução, a concretização do que ele intencionou quando ele escreveu aquele plano de ação. Depois o nível 5, que é a história do ROI, a gente usa para alguns programas. Então eu posso dar o exemplo de uma formação bastante interna, é uma formação interna que nós temos, que chama Formação Melhor Comércio, a gente chama de FMC, onde basicamente o aluno ele é estimulado a repensar um linear de produto. E no final ele tem que entregar uma solução diferente da existente até aquele momento. E como é que nós calculamos o ROI desse treinamento? A gente verifica até 6 meses pós-programa, a progressão de vendas que esse linear está dando. E essa progressão de venda é contraposta ao nível de custo que aquela formação teve e a gente verifica em quantos meses aquela formação foi paga. Então, esse é uma tentativa concreta de aplicar o ROI no treinamento. A gente sabe que não é simples, mas esse programa que eu falei para vocês rapidamente, ele é bastante interessante, é um dos mais consolidados que nós temos na organização e todo mundo adora, da base aos executivos, porque ele de fato transforma as pessoas a nível de aprendizagem e ele de fato traz resultados concretos financeiros para a organização. Ela se paga em 6 meses e o bacana, que sempre é não uma crítica, mas um contraponto que eu faço à conta do ROI, o ROI nunca vai levar em consideração
porque é muito difícil colocar isso na conta, o conhecimento que a pessoa tem com ela, a transformação pela qual ela passou. Porque o ROI calcula o financeiro, mas depois do financeiro, por toda a vida, esse colaborador vai ter uma competência, um nível de aprendizagem diferente que ele tinha quando ele entrou na formação. Tem algum programa que vocês avaliam que é voltado para a gestão? Tem alguns programas de gestão, sim. Por exemplo, eu poderia trazer para vocês o MBA in Company que nós temos. Obviamente, como um MBA, ele tem disciplinas diversas que vão de marketing, passando por gestão de pessoas, indo até a supply chain, por exemplo. Mas o cerne dele é melhorar a gestão da empresa. E ele também tem um processo de avaliação de resultados um pouco diferente dos MBAs tradicionais, que no final os grupos ou as pessoas apresentam trabalhos de conclusão de curso, que muitas vezes foram feitos em cima da hora, muitas vezes usaram temáticas muito generalistas, e nós aqui fazemos um pouco diferente. As temáticas que são trabalhadas para que as pessoas concluam o MBA são escolhidas pelo comitê executivo. E normalmente são temáticas que são problemas reais da organização. E o objetivo é que o aluno, individualmente ou em grupo, traga com o seu trabalho de conclusão de curso uma solução real para esse desafio. E isso é avaliado na apresentação do trabalho e no desenvolvimento desse trabalho, porque esse trabalho não fica na gaveta. Esse trabalho tem que sair da gaveta e tem que se transformar num grupo transversal, ele tem que se transformar num projeto. E o foco principal é a melhoria da gestão. Muito obrigado. Olá, estou aqui com o Weber, da Leroy.